Nós já estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. E com esse friozinho todo, nada melhor que tomar um cafezinho, né? Então vou convidar você aí de casa, vamos tomar um delicioso café. Café, você já sabe, para você que como eu gosta de um bom café, tem que ser o café Riachuelo, né? É o verdadeiro café com gostinho da roça. Então, você minha amiga, você meu amigo, você que vai fazer as compras nesse início de semana, né? Não se esqueça de levar para sua casa o café Riachuelo e você vai levar também o verdadeiro gostinho da roça, viu? Então, lá tem a opção de café Riachuelo moído na hora, com aquele cheirinho gostoso. E esse café, gente, ele é moído artesanalmente, viu? Que faz toda a diferença no aroma, faz toda a diferença no sabor. E os grãos são selecionados, né? Do Cerrado Mineiro, que é uma região muito rica na produção de café, e também do sul de Minas. E aí você me pergunta, Siri, onde eu posso então comprar esse café Riachuelo moído na hora? No final da Avenida Paraná, ali na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio, fica no centro da capital mineira, no centro de Belo Horizonte. Um ponto de referência para você é o Mercado Central. Para saber mais sobre o café Riachuelo, basta você ligar agora mesmo, tem uma equipe preparada para lhe atender, para lhe dar todas as informações. O telefone aparece na sua telinha, é o 3212-7993, o código de área é o 31-3212-7993. Café Riachuelo é o ponto alto em café. Bom, nós falamos no bloco anterior sobre a saúde dos nossos olhos e agora nós vamos falar de problemas renais, vamos falar da saúde dos nossos rins, né? Você aí de casa já teve algum tipo de problema relacionado aos rins, à saúde renal, ou conhece alguém que já foi parar no hospital com cólicas renais ou outros tipos de incômodos? Pois é, saiba que não são poucos os casos de pessoas com este tipo de problema, viu, gente? De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, há no mundo 850 milhões de pessoas com doença renal, né? Com algum tipo de doença renal decorrente de várias causas. Já a doença renal crônica causa cerca de 2.400.000 mortes por ano, com uma taxa crescente de mortalidade. Outro dado interessante da Sociedade Brasileira de Nefrologia mostra que aproximadamente 25% das pessoas com diabetes tipo 1 e de 5 a 10% dos portadores do tipo 2 desenvolvem insuficiência nos rins. Bom, então vamos conversar sobre este assunto agora aqui no programa com o médico nefrologista, o Dr. José de Rezende Barros Neto. Doutor, bom dia, bem-vindo. Obrigado, Síria, bom dia. Então, casos relacionados aos nossos rins, doenças renais, são mais comuns do que a gente pode imaginar, doutor? São bem frequentes e, assim, vamos dividir em dois tipos de doenças renais. Aquelas que têm relação com a função, que em última análise a pessoa vai precisar fazer hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante, e aquelas não relacionadas à função. Você citou duas ali, cólicas renais, o cálculo renal. É muito comum, né? Ele é muito frequente, para você ter uma ideia, em torno de 15% da população mundial, em algum momento da vida, vai ter o cálculo renal. E se você teve uma vez, sua probabilidade de repetir é em torno de 50% nos próximos 10 anos. Só que essa patologia, apesar de mórbida, ou seja, causa muita dor, desconforto, tirar a pessoa do trabalho, ela normalmente não causa problema de função. É muito raro alguém perder os rins por causa dos cálculos. É diferente das outras doenças que tendem a ser assintomáticas e aí muitas das vezes elas caminham para a perda renal sem dar nenhum sinal, o que é um grande problema. E essas doenças, quais são elas, doutor? As três principais são hipertensão, que é a pressão alta, o diabetes, você citou ali tanto o tipo 1, que é aquele diabetes que aparece normalmente na infância, porque é por falta da formação de insulina, quanto o diabetes tipo 2, que é 90% dos casos que está muito associado, tanto ela quanto a pressão, com a obesidade. E pessoas com doenças familiares, doenças genéticas que, a despeito, às vezes, do que fazem, podem evoluir em função simplesmente dessa carga genética. Agora, no dia a dia, o que as pessoas podem fazer? Quais os cuidados que elas podem adotar para evitar esses problemas renais, doutor? Síria, eu brinco que cuidar dos rins é cuidar de você. Então, eu falo que a gente tem o alicerce da saúde, ele é formado basicamente por 4 coisas. Alimentação, e aí aqui eu incluo, além da alimentação, a hidratação. Muito líquido, muita água. Muito líquido, principalmente água. E comida, priorizar o que eu brinco de chamar de comida de verdade, que é aquela que você compra no sacolão e no açougue. Fruta, verdura.
Verdura, e assim, mesmo existe um certo dogma que diz que carnes causam problemas renais. Eu já ouvi falar isso, isso é mito? Não, isso é mito. Isso é mito. Na verdade, o que acontece? Se eu chegar para você e falar assim, atividade física faz bem para o coração? Você provavelmente vai responder sim. Sim. Mas se eu pegar uma pessoa que tem uma doença cardíaca grave e colocar ela para correr, ela pode morrer. O problema não é da atividade física. É a mesma coisa o rim. Quando o rim está muito doente, eu não posso dar muita proteína para ele. Mas não é que ela cause o problema renal. É porque a pessoa já tem um problema específico. Isso, exatamente. Ali, né? O rim já não está funcionando bem. O que causa na alimentação são basicamente 3 coisas. Excesso de açúcar, e aí não é o açúcar branquinho, é todos. O açúcar demerara, o açúcar mascavo, o mel, o suco de fruta, que às vezes as pessoas tomam um suco de uva, um suco de laranja. Não, ele é natural. É concentrado. Se ele está doce, tem açúcar. O seu pâncreas não sabe se o açúcar está vindo do açucareiro ou do suco de uva. É açúcar da mesma forma. Açúcar é açúcar. Do mesmo jeito que grãos, principalmente o trigo é trigo. Não interessa se ele é branco ou se ele é integral. Então, pão, bolo, biscoito, macarrão, ao lado dos industrializados, que são ricos de açúcar e farináceos, esses talvez sejam os tripés de uma má alimentação. Então, se você prioriza sacolão e açougue ao invés de supermercado e padaria, você tende a descascar mais e desembalar menos. Com certeza, e vai estar cuidando mais da nossa saúde, Exatamente. Então. Agora, sintomas. Quais os principais sintomas que as pessoas devem ficar atentas no dia a dia que pode estar ocorrendo alguma coisa de errado com os nossos rins? Talvez essa seja a grande questão. Se você for esperar ter sintomas, provavelmente o que eu vou poder te oferecer ou qualquer outro nefrologista vai ser uma terapia renal de substituição, uma hemodiálise, um transplante, uma diálise peritoneal. São problemas assintomáticos. São assintomáticos. A pessoa consegue chegar até em torno de 15%, 10% da sua função renal sem ter quaisquer sintomas. Quando eles aparecem, tendem a ser náuseas, vômitos, mal-estar, uma coceira no corpo, falta de ar, porque os rins, apesar de pequenos, em torno ali de 11, 12 centímetros, eles recebem 25% do débito cardíaco, do sangue que sai do coração, vão para os rins. Porque ele está filtrando aquele sangue, além das outras várias funções que esses órgãos desempenham no corpo. O ideal, então, é sempre fazer exames periódicos, ou não, ou só em casos mais específicos? Na realidade, assim, existem os exames básicos de rastreamento, que são basicamente 2, simples e baratos. A creatinina no sangue, quando ela está alta, significa que seus rins não estão funcionando bem, e o exame de urina. A urina rotina, que com perda principalmente de proteína, deve ser investigado. Obviamente, outras coisas, perda de sangue, isso tem que ser olhado, mas os 2 grandes marcadores são a creatinina no sangue e a albumina, a perda de proteína na urina. Que são esses exames rotineiros mesmo que a gente São rotineiros, fazem, né? mas muitas vezes são subvalorizados. Às vezes, mesmo passando por um determinado médico, generalista ou um cardiologista, olha para aquilo e fala, não, uma alteraçãozinha boba. Normal. E às vezes esse é o momento de se mexer. E não esperar que aquilo vire um problema macro para tentar reverter. Porque qual que é o tratamento da doença renal crônica que leva à perda da função renal? É tratar a base, tratar a causa, é reverter o diabetes, é reverter o controle da pressão, é o emagrecimento. É isso que vai fazer com que se postergue a evolução, que muitas das vezes é natural. Queria que o senhor falasse para a gente dos principais desafios hoje, doutor, da prevenção e dos tratamentos também dos problemas das doenças renais. Síria, eu vou te falar que o que eu enxergo para a medicina é que hoje nós somos muito bons para tratar doenças agudas. Então, a medicina trata muito bem um trauma, uma pneumonia, um infarto que chegou, mas a gente não tem conseguido controlar as doenças crônicas. Por quê? O diabetes, a pressão, a obesidade, só cresce. Por quê? Porque a gente trata a ponta de galho. A pessoa desenvolve a hipertensão, eu dou um remédio. Aí passa 2 anos, ela não está aguentando mais, aumenta o segundo. Aí passa mais 10 anos o terceiro. Por quê? Porque você não está tratando a raiz. Isso acontece com a pressão, com o colesterol, com a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, com problemas renais, não é diferente. A gente tem que voltar, dar um passo atrás e valorizar mais. Tinha começado a falar com você a respeito da alimentação, mas atividade física, o movimento, o sono, a saúde mental, isso é fundamental. Isso tudo está relacionado, de certa forma, né? Isso é o alicerce de uma boa saúde. A gente não nasce com deficiência de medicamento. A gente nasce e é como se eu tivesse uma árvore que tem que ser cuidada. E dependendo do que eu uso para fertilizar essa árvore, pode nascer um fruto bonito, nascer uma árvore frondosa, ou nascer uma árvore com problemas, com esses frutos alterados. E se eu continuar tratando os pontas de galho, simplesmente olhando para esse fruto,
a raiz vai continuar com o problema. Pois é, então, a gente... exige mudança, exige querer. Não dá para ficar naquela... Né? Sim, não dá para chegar e falar, ah, não, mas como é que eu fico sem o meu pãozinho? Mais ou menos, a pessoa que fuma hoje, por que ela fuma? Porque ela quer. Ela não tem a menor pretensão de que aquilo ali seja bom para a saúde dela. E ela dela. tem todas as informações sobre os malefícios, né? Do cigarro, por exemplo. Hoje ainda está pouco disseminada, no meu modo de ver, de quanto é importante as pessoas comerem bem. Comer bem não significa comer caro. Você pode comer uma carne de segunda, uma carninha moída, o vegetal, o legume que está ali na promoção, porque está na safra. Tem uma alimentação balanceada, né? Eu brinco que... Qualidade de vida. Quando minha avó gostava muito de cozinhar na banha, banha é algo saudável. É algo saudável. E até pouco tempo, muita gente condenava a banha. Simplesmente porque a gente estava com um olhar torto, olhando para esses óleos, tipo óleo de soja, óleo de canola, que reduzem colesterol, mas não conseguem reduzir aquilo que importa, que é quantidade e qualidade de vida. Então, comer o mais natural é fundamental para prevenir não só doenças renais. Não só, várias doenças. Nós falávamos todo esse alicerce, dos óleos, né? É um alicerce, é a base que sustenta ali. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses tratamentos agora, doutor, para os problemas renais. Quais são os principais? Cada um eu sei que tem lá a sua peculiaridade, né? Na verdade, a pessoa que chegou e perdeu a função dos rins, ele vai ter basicamente 3 opções. A mais conhecida de todos é a hemodiálise. Onde a pessoa habitualmente vai a um centro especializado, ela tem uma fístula, que é uma ligação de uma artéria com uma veia, por onde puxa-se o sangue, passa-se na máquina, a máquina filtra aquele sangue e devolve para a pessoa. Isso é feito habitualmente 3 vezes por semana, 4 horas. Por que eu falo habitualmente? Porque existe individualidade. Tem gente que vai fazer 2, tem gente que vai fazer 6. Depende de cada caso. Depende de cada caso. A segunda modalidade, que em princípio é a melhor de todas para quem pode e para quem quer, é o transplante renal. O transplante renal ele pode ser com um doador vivo, alguém da família doou, ou com um doador falecido. E aí, um recado para todo mundo que está vendo. A doação renal é uma coisa muito séria. Na realidade, a doação de órgãos. Então, aquela coisa de 2 órgãos, 2 vidas, isso funciona. Isso é muito sério, né? É sério, salva vidas. Ninguém vai retirar um órgão de uma pessoa com a menor probabilidade dela estar viva. Isso tem uma série de testes, tanto diagnósticos quanto clínicos, que são feitos para ter isso. E a terceira e pouco conhecida e uma excelente modalidade para quem está começando em diálise é a diálise peritoneal. Onde você coloca um catéter na barriga. Os nossos intestinos eles são recobertos por uma membrana chamada peritônio. Esse peritônio vai ser o nosso filtro. Eu coloco um líquido lá dentro, o peritônio filtra, coloca ali dentro daquele líquido o que o rim não está sendo capaz de filtrar, depois eu dreno. Isso é feito habitualmente em casa, não tem picada de sangue igual tem na hemodiálise. A pessoa faz no período habitualmente noturno. A pessoa mesma faz isso? A pessoa mesma faz, ela tem um treinamento e ela faz uma coisa extremamente simples, só existe cuidados de limpeza. Então, essa pessoa ela é avaliada mensalmente por uma equipe multiprofissional, nutricionista, enfermagem e o médico, e pequenos ajustes vão sendo feitos. E por que eu falo que ela é uma ótima opção para quem está começando? Por 2 motivos. Na hora que a gente olha os trabalhos, os pacientes ficam mais satisfeitos em fazer a diálise peritoneal e há uma forte evidência de que talvez eles morram menos. Então, ficar mais feliz e morrer menos, eu acho que só essa questão da felicidade já ajuda demais, ali, tá? psicológico. Você tem liberdade, né? Eu quero viajar, eu quero ir para o sítio, leva a maquininha e faz um sítio. Eu mesmo não precisa ficar preso. Isso. No caso da hemodiálise, quais casos em que há indicação de fazer esse procedimento? Na realidade, você tem essas 3 opções. Qual que é a indicação inexorável para a hemodiálise? Eu não tenho opção de fazer os outros 2. Então, por exemplo, a pessoa não tem um doador, ou ela já ter tido algum problema no abdômen que inviabiliza a diálise peritoneal. Então, elimina primeiro esses 2 outros procedimentos. Inviabilizou. Aí ele só tem aquilo, vai ser só a hemo que é a opção. Segunda, opção. Às vezes a pessoa não quer transplantar e não quer fazer a diálise peritoneal. E isso é muito importante. Os valores e preferências dos pacientes, a gente tem que escutar. Devem ser respeitados sempre, Deve ser respeitados. A gente tem que entender que o médico, e na realidade a unidade de saúde, ela funciona como uma espécie de tutoria. Eu não estou ali para fazer serviço de Deus. Eu estou ali literalmente para ajudar aquela pessoa que está sentada do outro lado da mesa a fazer a melhor escolha para ela e não para mim. Então, pode ser que, em alguns casos, a hemodiálise seja a melhor opção. Então, para algumas pessoas idosas, eu vejo na hemodiálise uma maneira de socializar.
ela vai lá 3 vezes por semana, ela faz amizade. Ela faz amizade, ela tem interação com as pessoas. Em algumas pessoas carentes, é onde ela lancha, onde ela come. Então, existe muito mais do que simplesmente um tratamento. Olhar para a pessoa de forma ampla e não para um par de rins. E não para aquele problema básico. Específico, né? É querer... Eu falo que qual que tem que ser o objetivo nosso como profissionais de saúde? 2, que a pessoa viva mais e que ela viva melhor. Para isso eu tenho que olhar para aquela pessoa. Tem que ter não dá para eu ficar olhando para números. Só o problema específico dela ali. Agora, você falava da questão de doação de órgãos. Nós estamos evoluindo muito nessa questão no Brasil. Como que você vê isso? Existe uma grande diferença entre os estados. Hoje, Minas Gerais, infelizmente, não está num caminho que eu poderia me orgulhar. Eu acho que a gente tem muito a melhorar. Tem muito que crescer nesse sentido. Muito. Existem estados, tanto estados mais ricos, por exemplo, São Paulo e Paraná, Santa Catarina, mas o Ceará é um grande exemplo de captação de órgãos. E exige interesse público. Isso tem que fazer sentido para o gestor. Porque se for olhar simplesmente uma matemática financeira, a impressão que dá é que aquilo ali está trazendo é mais custo. E não é. Em última análise, você está trazendo essa pessoa de volta para a vida, de volta para o mercado de trabalho, muitas vezes. Quem já viu um transplantado renal sabe o que eu estou falando. Sabe que efetivamente aquilo ali pode gerar problemas, é mais um tratamento? Sim, mas é uma opção que tem que ser dada com mais frequência. Para isso, eu preciso ter uma captação que funcione. Falta informação para as pessoas também? Falta. Há mitos, muitos ainda, eu acredito. Acho que tem problemas desde a informação para a pessoa querer doar, mas nós mesmos temos que... o paciente que é um potencial doador, que às vezes está dentro de uma terapia intensiva, está dentro do CTI, muitas das vezes, os plantonistas, às vezes, colocam ele num segundo plano. Por quê? Porque ele tem que cuidar, às vezes, de muita gente. E esse paciente potencial doador, ele dá trabalho. Ele está com os órgãos funcionando de forma anárquica. Então, enquanto não houver uma conscientização global, a gente vai tender a estar perdendo oportunidades de salvar vidas. Agora, doutor, nós falávamos no início da questão de cálculos renais, as pedras nos rins, né? Que você falou que é um problema muito comum. Sim. Queria falar um pouco mais sobre isso. O que as pessoas podem fazer no dia a dia? Cai novamente naquela questão de alimentação, atividade física, para evitarem esse problema? Mas se eu fosse dar um conselho para esse subgrupo, beba água. E quanto? Água o suficiente para isso gerar em torno de 2 litros de urina por dia. Então, para gerar em torno de 2 litros, eu vou ter que beber 2,5 litros, 3 litros por dia. Não dá para ser Coca-Cola, não dá para ser suco, tem que ser preferencialmente 70% disso água. Água pura. Água. Assim, pode até ser uma água com gás, pode ser uma água que você saborizou com um limão, Sim. com um hortelã. Mas não dá para ser água cheio de outras coisas, porque essas outras coisas podem vir a prejudicar dependendo do tipo de cálculo. A ideia é literalmente limpar aquele rim. A hora que o cálculo está formando, porque aquilo ali é uma cristalização. Eu impeço essa formação. Sim, na medida que eu estou lavando. Porque a pessoa toma muita água, né? E é importante deixar claro que é o ano todo, né? Porque agora chega o inverno, as pessoas geralmente esquecem de tomar água, né? Na realidade, isso é uma coisa até... fácil de se pensar. A tendência nossa é tomar mais água no verão, mas por quê? Porque eu também estou perdendo mais. Exatamente. Né? Mas a importância, usar isso como norte, não 2 litros de água, mas 2 litros de diurese, 2 litros de xixi. Para quem é formador de cálculo, Neto, eu preciso ficar medindo todo dia quanto eu estou urinando? Não, olha, o xixi está claro. Provavelmente você está conseguindo atingir um volume urinário suficiente. Eu brinco com meus pacientes que, se você forma cálculo, você tem que ser um pouco antissocial. É aquela pessoa, dá licença, vou ter que ir no banheiro ali rapidinho. Ela vai com mais frequência. Por quê? Aquilo que está sendo a proteção para ela. Tá certo, então tomar muita água, viu, gente? Mais uma vez, reforçamos a necessidade disso para a nossa saúde. Doutor, muito obrigada pela vinda, pelas dicas especiais, né, para os nossos telespectadores, que foram inúmeras, e volte mais vezes. Foi um prazer, estou sempre à disposição. Bom dia. Bom dia. Nós vamos fazer uma pequena pausa, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre finanças aqui no programa. Continue conosco.